Colossenses capítulo 3, versículo 1. O versículo 1 e o versículo 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Eu na quarta-feira à tarde tinha assim um tempinho livre e tinha ouvido publicidade a um filme que seria lançado na Netflix no dia 24. E eu estava com um interesse despertado para ver esse filme, por causa do título. O título é Não Olhem para Cima. E tudo que seja as coisas de cima chamam a minha atenção. Então, na quinta-feira à tarde, eu pus-me a ver o filme. O filme fala-nos acerca de quê? 2 cientistas, astrofísicos, no seu laboratório, analisando um telescópio, observando esse telescópio, eles descobriram um grande cometa com cerca de 10 km de diâmetro que se dirigia à Terra. Feitas as contas, eles chegaram à conclusão que, ao fim de 6 meses e poucos dias, esse cometa iria embater na Terra e fosse onde fosse, no mar, no Polo Norte, Sul, no centro da Terra, Equador, não importava onde, ele iria destruir a Terra. Quando eles viram aquilo, eles ficaram apavorados e com uma vontade grande de passar a mensagem. Não vamos entrar em grandes pormenores, mas eles chegaram a ter uma entrevista com a Presidente dos Estados Unidos. Só que eles foram numa má altura. A Presidente estava interessada numas eleições que iriam decorrer passado algum tempo. Então, a disponibilidade e a prioridade dela eram essas eleições. Eles ficaram frustrados com essa entrevista. Depois eles foram convidados para alguns programas de televisão. Esses 2 cientistas, um era um homem e outro era uma mulher. O homem, ele foi cedendo. Levavam aquilo tudo para brincadeira e ele não se impunha. A mulher, a cientista mulher, a certa altura, ela perdeu as estribeiras. E disse, vocês estão com isso, mas nós vamos morrer todos. É preciso fazer alguma coisa. Mas fê-lo de uma forma exagerada. E depois faziam piadas, dizendo que ela estava louca. Mas eles iam tentando passar a mensagem. Eles diziam, olhem para cima. Mas as pessoas olhavam e não viam nada. E os políticos criaram um outro slogan, não olhem para cima. E então, os Estados Unidos e a humanidade, de uma forma geral, estava dividida em 2 partes. Os que olhavam para cima, a ver se viam o tal cometa, e os que, negando a sua existência, porque não o viam, não olhavam para cima. Bem, o tempo foi passando, e a certa altura, esse cientista homem ia de carro, parou nos semáforos e olhou para cima. E o que é que ele viu? As luzes do cometa. Ele saiu do carro, parou o trânsito todo e ele dizia, olhem para cima, olhem para cima. E as pessoas puseram-se a olhar para cima e viram aquilo que ele já falava há algum tempo atrás. Na mesma altura, estava a decorrer um comício com o Presidente dos Estados Unidos, os políticos estavam lá, e uma grande multidão assistia àquele comício. E a ordem era, não olhem para cima, não olhem para cima. Mas no meio daquela multidão há um homem que olha para cima. E o que é que ele viu? Ele viu o cometa como o cientista também viu.
E apontou e disse, mas ele está lá, mas ele está lá. E as pessoas puseram-se a olhar e estavam a vê-lo, estavam a vê-lo. E diziam, nós estamos a ser enganados, nós estamos a ser exortados, convidados a não olhar para cima, mas nós olhamos e nós o vemos. Depois disso, houve 2 tentativas para destruir o cometa, fragmentá-lo. Essas tentativas foram frustradas. E ao fim do tempo, os 2 cientistas anunciaram, esse cometa caiu no mar, um tsunami gigantesco, terremotos, a Terra foi destruída. E vocês perguntam, vocês cá estão a pensar, andas a ver muita televisão. São os OVNIs, é o James Webb, lá o telescópio, agora é o filme. Eu realmente vi um pouco de televisão durante estes dias. Mas a partir da manhã a coisa normaliza. A lição a tirar daqui. A sociedade está dividida em 2 grupos. Aqueles que olham para cima e aqueles que não olham para cima. Este versículo diz para nós olharmos para cima. A pensar nas coisas que são de cima. A buscarmos as coisas que são de cima. Nós olhamos para cima. O inimigo das nossas almas quer que nós olhemos para baixo. Que pensemos apenas nas coisas que são da terra. Que não pensemos nas coisas que são do alto. Das coisas que são de cima. Das coisas que são do céu. A palavra de Deus diz, olhem para cima. Os pregadores dizem, olhem para cima. E as pessoas às vezes olham e não veem nada. Mas o céu lá em cima existe. O Senhor Jesus está lá em cima. E um dia todo o olho o verá. Mesmo aqueles que agora olham para cima e não veem nada. Um dia eles irão ver a luz, uma luz a irradiar por esse universo fora. É o Senhor Jesus, a luz do mundo, que voltará, o sol da justiça, que voltará à terra. E aqueles que não olharam durante a sua vida, vão chegar à conclusão e vão dizer, nós fomos enganados, quando fomos convidados a não olhar para cima. A questão é, a quem é que nós vamos dar ouvidos? Olhar para cima quando? Com que finalidade? A palavra de Deus em Hebreus capítulo 12 diz assim, eu passo a ler, versículo 1. Portanto, nós corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós olhamos para cima e pela fé, quem vemos? Vemos o Senhor Jesus assentado no trono da sua glória. E nós, pela fé, usando a linguagem do mesmo escritor de Hebreus, nós dizemos, nós agora vemos coroado de honra e de glória aquele que por causa da paixão da morte se fez um pouco menor do que os anjos, para que pela graça de Deus experimentasse a morte por todos. Estou a citar textualmente a palavra de Deus. Nós o vemos, nós olhamos, os outros olham e não veem nada. Nós olhamos e vemos que nesse terceiro céu, assentado à mão direita de Deus, está o Senhor Jesus Cristo. E nós o vemos coroado de honra e de glória. Nós o vemos. Amém. E sabemos que nós agora apenas o vemos pela fé. É verdade e não é pouco. Mas um dia nós vê-lo-emos. E a Bíblia diz, todo o olho o verá. E voltando ao filme, aqueles que olhavam para cima e aqueles que não olhavam para cima, chegou a hora, raiou o dia, em que todos viram aquela grande rocha a uma velocidade incrível a despenhar-se sobre o planeta Terra e a destruir tudo e todos.
O versículo diz-nos quando é que nós devemos de olhar para cima, para Jesus. Nós temos um alvo identificado. Nós não olhamos de uma forma vaga, dispersa. Olhar à procura de quê? Não, nós sabemos para quem olhamos. Então, este versículo diz, enquanto nós corremos a nossa carreira, a carreira que nos está proposta, não é a carreira que nós pensamos que devemos de correr. Não é aquela que nós pensamos ser a melhor para nós. É aquela que nos planos e nos propósitos de Deus foi delineada por Ele para que nós corramos. E perguntar ao Senhor, Senhor, qual é o teu plano, o teu propósito para a minha vida? Qual a carreira que tu queres que eu corra? E à medida que nós vamos correndo essa carreira, que não é uma carreira fácil, por vezes é um terreno armadilhado pelo inimigo, para impedir que nós continuemos a olhar para Jesus. Mas nós vamos correndo. Alturas com um passo mais rápido, outras vezes se calhar apenas a passo, lentificados, se calhar às vezes parando, se calhar outras vezes caindo, mas levantando-nos a custo e prosseguimos a nossa carreira. Mas nós olhamos para Jesus. E nós o vemos como o nosso advogado. Jesus hoje é o nosso advogado. Olhando para Jesus, que está ali a defender a nossa causa, a justificar os nossos fracassos. E Ele está ali como o Rei do Universo, tendo tudo debaixo de controle. E quando as surpresas nos batem à porta, os desapontamentos, as notícias inesperadas, as frustrações, desapontamentos que nós não fazíamos a menor ideia que um dia pudessem acontecer. Quando nós temos que enfrentar os nossos fracassos, as nossas perdas, nós olhamos para Ele e Ele diz que dá força ao que está cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E nós olhamos para Ele e somos revigorados. Amém. Nós olhamos para Ele e contemplamos Jesus na sua glória. O tabernáculo era uma tenda que o Senhor mandou Moisés construir quando eles atravessavam aquele deserto rumo à terra prometida. E o Senhor escolheu 2 homens para embelezarem, para construírem aquela tenda e para embelezarem. Há uma particularidade que se calhar nos tem escapado ao lermos as passagens que nos falam acerca do tabernáculo. Mas há uma particularidade que é impressionante. Sabem como era o chão daquele tabernáculo? Era em terra batida. A tenda era montada aqui, era montada acolá, e o chão era aquele que existia naquele lugar. Era areia e mais areia. Mas a beleza maior daquele tabernáculo, onde é que estava? Estava no teto. Os artesãos, em relação ao teto, tiveram que se esmerar. E as pessoas que entravam naquela tenda, se queriam ver beleza, elas tinham que olhar para onde? Para cima, para cima. E nós hoje olhamos para cima. Levantamos as nossas cabeças porque sabemos que a nossa redenção está próxima. Olhamos para cima. E ao percorrermos a nossa carreira, precisamos de incentivos, de aplausos, sem dúvida. E Jesus está ali para nos incentivar a não desistirmos da nossa carreira. Ele diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós estamos a percorrer a nossa carreira. Se calhar alguns a ficarem sem forças, desanimados, desapontados, quem sabe, cansados. E o Senhor diz, continua. Se tu venceres, eu estou sentado no meu trono e tu te vais sentar comigo no meu trono, como eu me sentei no trono com meu Pai. Então, olhando para Jesus como o grande recompensador e galardoador daqueles que o temem. Olhando para Jesus. Jesus, um dia, chegou a Betânia. E nesse dia as coisas eram diferentes daquilo que tinha acontecido nas vezes anteriores. Quando ele ia a Betânia, encontrava-se em casa de Lázaro com as suas duas irmãs. E era um lugar onde Jesus gostava de estar. Ensinava, era respeitado, a vizinhança aproximava-se. E com certeza que eram muito agradáveis aqueles tempos, aqueles dias que Jesus passava por ali. Mas neste dia, as coisas eram diferentes. Lázaro tinha morrido. E antes dele morrer, as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandaram um recado para que Jesus viesse. Porque o seu amigo, a mensagem era esta: Lázaro, o teu amigo está doente. E Jesus demora 4 dias. E quando ele chega lá, Lázaro já tinha sido sepultado. E o ambiente era diferente. Havia aquela hostilidade no ar. A gente sabe, quando vai a um sítio e não é bem querido, não é? A gente sente-se incomodado. E as duas irmãs fizeram sentir isso. Tanto uma como a outra, mesmo não estando juntas, quando se encontraram com Jesus. Tanto uma como a outra disseram, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Como quem diz. Perceberam a mensagem? E ele morreu porque tu demoraste tanto tempo. Depois vem a outra, Maria. E o que é que ela diz? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Bem, ok. E à sua volta estavam ali muitas pessoas. Lázaro devia ser uma pessoa popular. E as pessoas diziam, e ele que abriu os olhos aos cegos, poderia ter feito que este não morresse. Ele morreu porque a culpa é dele. É um versículo bíblico que eu estou a citar. Recriminação. E neste ambiente assim, o que é que fez Jesus? E Jesus, versículo 41, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Numa situação de dificuldade, recriminação, hostilidade, de derrota aparente, Jesus o que é que faz? Ele olha para cima e levanta os olhos para o céu. Satanás muitas vezes cria situações assim para que nós coloquemos os olhos no chão e do chão não os tiremos. Cabeça baixa, derrota, desânimo, perda. Se houve situações em que Jesus poderia ter baixado a cabeça, foi aqui. Mas ele, levantando os olhos para o céu, ele disse, Pai, seja qual for a situação, prezados irmãos, estimados amigos, é sempre a oportunidade para nós levantarmos os olhos para o céu e dizermos, Pai, Pai que estás nos céus. Amém. Mas vocês se calhar estão a pensar uma coisa, pois, isso é tudo muito fácil. Mas o exemplo é um exemplo bonito, mas não é praticável por nós. Então vamos agora para uma situação diferente.
um homem chamado Estevão. Ele está numa situação de uma hostilidade ainda maior do que esta que Jesus experimentou quando chegou à casa de Lázaro. Perante ele estão os líderes religiosos, está um homem lá chamado Saulo de Tarso. E nós lemos que as pessoas, em relação a ele, estavam cheios de fúria. E reparem, estou também a ler a Bíblia, e eles rilhavam os dentes contra ele. Imagina, era ódio, era revolta, eles queriam matar Estevão. Rilhavam os dentes contra ele. Tal era a raiva, a fúria. E enquanto começavam a olhar para o lado onde estavam as pedras para o apedrejarem, nós lemos que Estevão, olhando para o céu, ele olhou para o céu naquela situação, e com os olhos fixados no céu, ele pede por eles, pedindo perdão para que não lhes fossem imputados aqueles pecados. E disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas ele fez-lo como? Olhando para o céu. Olhando para o céu. A última passagem que eu vou considerar convosco, que eu gostaria de considerar convosco, é uma passagem com alguma dificuldade. Mas nós não vamos entrar nessa dificuldade. Poderá ficar para uma outra altura. Mas vamos passar de leve. Então, é uma passagem que nos fala acerca de uma mulher que andava encurvada. Havia 18 anos. Eu, quando leio esta passagem, lembro-me sempre de uma vizinha dos meus pais, que eu conheci na minha infância, desde que eu era criança. Ela vivia em frente à nossa casa. Ela deveria ter, naquela altura eu não era médico, ela deveria ter um problema a nível da coluna dorsal, provavelmente. Uma cifose tremenda em que a cara dela quase, eu não digo que tocava ao chão, mas se calhar ficava a nível do joelho. Eu conheci sempre aquela mulher a caminhar curvada. Como é que ela podia olhar para o céu? Então, em Lucas capítulo 13, nós lemos acerca de uma mulher encurvada. A dificuldade vem de onde? Porque nessa passagem nós lemos que ela era uma filha de Abraão. E vocês dizem, pois, ela era uma judia. Mas filha de Abraão pode nos levar mais longe. Que ela estava dentro da aliança que o Senhor tinha feito com Abraão. Que era uma aliança de bênção, de prosperidade, de saúde. De multiplicar a semente de Abraão, tão numerosa como as estrelas dos céus, para dar a ideia de ser grandiosa. Ela era uma filha de Abraão. E outra coisa, e Jesus a encontra aonde? Na sinagoga. E porquê? Porque apesar de ela ter, a Bíblia diz, um espírito de enfermidade, ela continuava a assistir aos cultos, por assim dizer. Ela continuava a reunir-se com o povo de Deus. Ela continuava a ouvir a palavra de Deus. Não sei que reunião era aquela. A Bíblia não diz. Era de ensino da palavra, talvez. Oração, não sei. Mas uma coisa sei. A sinagoga reuniu e ela estava lá. Ao fim de 18 anos ela continuava lá. Sim, ao fim de 18 anos ela continuava lá. Uma lição para nós. Não é verdade que alguns, face à primeira contrariedade, a primeira reação que têm, sabem qual é? É deixar a igreja. A primeira coisa a fazer é deixar a igreja. Que devia ser a última
última coisa, melhor, nunca deveria de acontecer, mas se acontecer, que seja a última coisa e não a primeira. Mas ela continuava. E às vezes é uma oração que não foi respondida, é uma doença que não passa, é um problema qualquer no trabalho, no relacionamento com outra pessoa. E a primeira coisa a fazer é deixar a sinagoga, deixar a igreja, onde o povo de Deus se reúne. Ela não, ela estava ali. Agora, a outra dificuldade qual é? Se ela era uma filha de Abraão, espiritualmente falando, como é que ela tinha um espírito de enfermidade? A outra dificuldade, eu sei. Mas sabem, o Senhor Jesus, a explicar esta passagem, ele diz que aquela doença tinha sido Satanás que a tinha amarrado durante 18 anos. Com isto nós não vamos dizer, nem acreditamos minimamente, que todas as doenças são espíritos de enfermidade, mas que há coisas que vêm à nossa vida, doenças ou outras coisas quaisquer, que é o diabo que as manda sob a permissão de Deus. Eu não tenho dúvidas acerca disso. Eu não tenho dúvidas. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Sabem como é que ele lhe chamava? O mensageiro de quem? De Deus? Não! Ele diz, este é o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Devemos ter medo? Não, não devemos ter medo. Mas não podemos abrir brechas para que o inimigo o faça. Porque o inimigo, sabem o que quer? Quer que nós vivamos encurvados, sem olhar para cima, sem levantarmos a nossa cabeça e olharmos para cima, a buscar as coisas que são de cima, a pensar nas coisas que são de cima. E nas coisas que estão de cima, a pessoa gloriosa do Senhor Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Estamos a olhar mais para baixo ou estamos a olhar mais para cima? Qual deve ser a nossa atitude a percorrermos a nossa carreira? Olha, eu digo assim, os pés na terra e os olhos no céu. Os pés na terra. Temos que ter os pés na terra. Realismo. Temos contas para pagar, é preciso trabalhar. Estamos num mundo que é território inimigo, não nos devemos de surpreender pelas dificuldades. Nós deveríamos ficar surpreendidos se não tivéssemos dificuldades. Contrariedades. Irmãos, isto só vai acabar. É como o vírus. Isto só vai acabar quando nós chegarmos à presença de Deus. É lá que nós lemos que não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. É lá, aqui. Aqui não é. Os pés na terra, realismo, mas os olhos no céu, olhando para Jesus. O que é que nos está a fazer olhar mais para baixo do que para cima? Pecados não confessados, incredulidade. Fizemos escolha sem consultar o Senhor. A nossa opinião vale mais do que a opinião de Deus. Temos princípios que não foram confrontados nem são com a palavra de Deus. Invertemos as nossas prioridades. Semeamos ventos, escolhemos tempestades e agora estamos a olhar para baixo. Mas mesmo para uma mulher encurvada há 18 anos, que não podia olhar para cima, o Senhor operou e ela depois, com certeza, que passou a olhar para cima. Olhar para cima fala-nos acerca de dependência de Deus. Aquele canto que nós cantamos, que fala sempre ao nosso coração.
mergulhar na presença dele. Ele está no controle, os seus reinos. É o nosso Pai que está lá em cima. Mesmo lá de cima, Ele consegue contar todos os cabelos da nossa cabeça. Ele está lá em cima e o seu controle é tal que Ele diz que nem um simples passarinho cai na terra sem a permissão dEle. E depois Jesus diz, e vós valeis mais do que muitos passarinhos. E nisso a nossa alma descansa, confiadamente. Olhamos para cima, onde Cristo está sentado no trono da sua glória. Olhamos para cima. Porque a nossa pátria está lá em cima. Olhamos para cima, porque é de lá que virá o nosso Salvador. E todo olho o verá. E quando Ele vier buscar a sua igreja, nós não seremos surpreendidos, porque já estávamos a olhar para cima há muito tempo à espera que Ele viesse, e Ele finalmente veio. Ele virá para aqueles que o esperam para a salvação, e nós esperamos, e nós esperamos, e nós olhamos para cima. Nós olhamos para cima. Que a nossa vida seja assim, pés na terra, olhos no céu. Amado. E se alguma coisa nos estiver a sobrecarregar e a fazer-nos curvar e a olhar para baixo exageradamente e a não conseguirmos olhar para cima, que nós digamos ao Senhor, Senhor, este fardo é demasiadamente pesado, está-me a impedir de olhar para Ti. O meu problema, o problema do meu familiar, a escolha que eu fiz. Sabem uma coisa, em Deus, no Senhor, há sempre remédio. Há sempre uma solução. O vaso pode ter sido quebrado, estar reduzido em cacos, mas o Senhor tem poder para fazer um vaso novo, mais lindo do que o vaso anterior. Eu finalizo com isto. Há uns anos atrás eu li acerca de 10 coisas que podem contribuir para que uma igreja, até próspera, possa morrer. Eu não vou falar acerca dessas 10 coisas, eu vou falar apenas na 10ª. E se não fizer isto, 1, 2, 3, eu sei quase todos de cor. 10º, se ela fechar, recomeça outra vez. Amém? Recomeça outra vez. E é assim. E se nós perdermos, recomecemos outra vez. E se nós estamos a ser abalados na fé, recomecemos outra vez. E se nós estamos a olhar para o chão há demasiadamente tempo, digamos, Senhor, eu quero olhar para cima, eu quero olhar para cima, retira de mim os pesos, os fardos, aquilo que me fazem estar encurvado há tanto tempo, e eu estou a olhar para baixo e deixei de procurar as coisas que estão em cima. E o Senhor estará lá para retirar os pesos que nos fazem encurvar e a nos pôr direitos, olhando para Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar.